Estamos no ar! Este é o Direto do Paddock nesta quinta-feira, antes do GP da Hungria de Fórmula 1, no oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Você observar ao meu lado aqui, Guilherme Longo. Vamos fazer um clamor aqui. Finalmente temos pelo menos uma parte... Toca o aleluia aí, Jeff. Acho que não pode, né? Mas tudo bem. Max Verstappen anunciou que fica em 2026 na Red Bull, é isso? Como que era aquela fala do Dom Pedro? Se é para o bem do povo... Para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fica. Isso, basicamente ele falou isso, né? Se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Estou pronto. Max Verstappen finalmente confirmou que segue na Red Bull. Ele deu essa declaração hoje de manhã, né, durante as coletivas lá pré-GP da Hungria, em meio, né, a muitas mudanças. A gente teve a demissão do Christian Horner, a chegada do Lohan Mekies, as informações recentes de que o Russell está se aproximando finalmente de uma renovação com a Mercedes, e agora ele confirma que sim, ele fica, e confirmou daquele jeitinho dele, né? Vamos para as aspas do Verstappen. Na verdade, eu nunca disse nada porque estava focado em conversar com a equipe sobre como melhorar nosso desempenho, ideias para o futuro, para o ano que vem também, e por isso não tinha nada a acrescentar. Mas acho que é hora de acabar com todos os rumores, e para mim sempre foi bem claro que eu iria continuar. Acho que esse também era o sentimento geral dentro da equipe, porque estávamos sempre discutindo o que poderíamos fazer com o carro. E quando você não está interessado em ficar, também para de falar sobre esse tipo de coisa. E eu nunca parei. Assim, conta para outro, né, Verstappen? Basicamente, o ano passado foi a mesma novela. É engraçado, né? Todo ano a gente tem isso. Acho que só 2023 que não, porque a Red Bull tava dominando absolutamente. Mas o ano passado tinha essa coisa, né? O Verstappen vai sair porque a Red Bull caiu de performance, não sei o quê. E fica nesse lenga-lenga, até que ele dá uma aspa muito similar com essa. Tipo, na minha cabeça eu nunca achei que eu ia sair. Eu nunca falei que estava interessado em sair. Mas a gente sabe que o Verstappen tá falando e o que acontece nos bastidores, na verdade, são duas coisas completamente diferentes. E assim, eu acho que se realmente nunca houve essa possibilidade de sair, ele poderia ser categórico como foi hoje, em outras oportunidades, e não ter deixado crescer esse rumor. Se ele não fazia isso, eu tinha capacidade, mas eu poderia ser mal interpretado. Se ele não quis fazer isso antes, é porque, de alguma maneira, as coisas estavam acontecendo. E a gente não tem como não ver a demissão do Christian Horner de uma forma que não está ligado com a permanência do Verstappen na Red Bull. A gente falou isso na época ali dos dias da demissão do Horner, que das duas uma, né? Era ou porque a Red Bull já tinha perdido o Verstappen, ou era uma tentativa desesperada de manter o Verstappen. Aparentemente, é a segunda opção. É a tentativa desesperada de manter o Verstappen e que se provou. Muita gente vai assim, mas é porque o Verstappen ele não tá interessado nessas questões políticas. Gente, vamos voltar no ano passado. O começo do ano passado, quando tinha toda a crise do Horner, a investigação envolvendo o assédio contra uma funcionária, o Verstappen deixou claro que ele estava do lado do Marco na história. Porque ao não barrar as falas do pai dele e ao corroborar com as falas do pai dele, ele deixou claro que o lado dele era o lado Marco, não o lado Horner. Então, assim, tem total ligação. A gente não pode atribuir com 100% de certeza, porque a gente não tá lá dentro. Sim. Mas que dá pra imaginar que a permanência do Verstappen e a demissão do Horner estão diretamente ligadas, com certeza. Foi uma jogada política interna para tentar segurar ao máximo o piloto, o piloto mais importante da história da equipe, né? Uma história vitoriosa, diga-se de passagem. Então, fiquem ligados aí nos próximos desdobramentos. A gente vai falar ainda sobre o mercado daqui a pouquinho. Também vamos falar sobre Gabriel Bortoleto e também Felipe Drogovic, que ganhou um apoio muito importante nesta quinta-feira. Além disso, eu também vou falar sobre a Mint. Você sabe que, Guilherme Longo, que eu tinha ali um preconceito, um receio sobre investimentos em criptomoedas, mas tudo mudou depois da chegada da Mint. A Mint, que é a plataforma cripto do BTG Pactual, atua com o BTG Pactual há 4 décadas e te traz toda a segurança e tranquilidade na hora de você manusear o aplicativo, que é super simples, fácil e de graça. Então, fique ligado sempre nas nossas dicas, vem coisa boa por aí. Além disso, você pergunta
a Mint responde. Deixe nos seus comentários a dúvida que você talvez tenha aí sobre a criptomoeda, as criptomoedas e também sobre a Mint que a gente responde. Você não precisa de mais um investimento tradicional. Você precisa da performance e inovação do mercado cripto. Ter cripto hoje em dia é mais do que estar à frente. É participar da maior revolução financeira tecnológica que o dinheiro já viveu. Com segurança para você explorar novas formas de investir. Conhecimento para confiar nas suas decisões. E credibilidade de quem leva a inovação até você. Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Seguindo aqui com esse direto do Paddock, porque ao outro lado, né, talvez aquele que trocaria de lugar com o Verstappen aquele também que está falou. Respirando mais aliviado. Agora ele deve estar é capaz de ir bem esse fim de semana porque ele vai ter um lastro, não vai ter lastro nesse fim de semana no carro, vai estar mais leve. O George Russell também falou um pouquinho sobre a situação, né? O Russell que nos últimos dias já está circulando aí esses rumores de um possível acordo de, não falo nem de longo prazo, mas de médio, né? 2 anos, com a possibilidade até de ser um 2+1, que manteria ele na Mercedes até o fim de 2027. O Russell falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa negociação arrastada, né? Porque a gente já tinha histórias. Em Miami se falava que em Imola teria um acordo fechado. Aí depois Grã-Bretanha. Agora se fala até que essa semana poderia sair. Mas acho que agora com o Verstappen realmente confirmando é só uma questão de tempo mesmo. Mas a gente teve declarações aí do Nico Rosberg falando, né, durante o fim de semana do GP da Bélgica sobre como o Toto é uma pessoa difícil de negociar, porque ele desaparece, ele desconversa, o que é uma fala engraçada, né, porque tá todo mundo enfurnado no mesmo lugar no fim de semana, não tem como fugir, né. Mas o Russell veio a público aí rebater um pouco das coisas que o Rosberg disse. Ele falou, no fim das contas, a Mercedes tem as cartas na mão por causa da situação em que nos encontramos com o tipo de acordo de gerenciamento. Lembrando, Toto Wolff não só é o chefe de equipe da Mercedes, como é empresário do George Russell, né? Portanto, eles não tiveram pressa em assinar com o Kimi ou comigo porque temos esse tipo de acordo de longo prazo em vigor. Mentira, porque o do Kimi é 1 ano só. Mas sabe, a verdade é que eu nunca tive medo de perder minha vaga. Duvido. E isso nem sequer foi cogitado uma vez este ano. Embora, é claro, vocês gostem de fazer disso uma grande coisa. Conta pra outro, George Russell, porque no... fala pra aquela câmera ali, ó. Conta pra outro, George Russell, porque assim, vamos lembrar que umas corridas atrás, você mesmo deixou claro nas entrevistas que haviam conversas entre o Verstappen e a Mercedes e por isso que as suas tinham emperrado. Então não é bem assim o negócio. Ele mesmo cita outros pilotos e enfatiza o Verstappen. Isso daí, quem acompanhou os nossos programas anteriores, outros diretos do Paddock, sabe que a gente... falou isso sobre esse comentário do George Russell. E ele completa falando, né? Talvez 12 meses atrás eu estivesse um pouco mais ansioso, quisesse ter algo resolvido, confirmado para 26. Mas agora eu estou me saindo melhor do que nunca. Ainda sinto que tenho mais a oferecer. Esperei tanto tempo e acho que agora quero passar este fim de semana. Quero sair de férias na próxima semana e aproveitar a folga. É claro que agora você vai aproveitar a folga, né? O Verstappen confirmou que fica na Red Bull, não vai sair com aquela preocupação de putz, será que eu vou ter que procurar uma vaga? Uma coisa é certa, assim, independentemente de qualquer coisa, o ano do Russell é excelente para aquilo que a Mercedes está oferecendo, né? Então, tanto que no início do ano com um carro melhor, a gente falou aqui, foi tema de podcast, né? Se o George Russell era o melhor piloto, né? Como atuação, né? Você avaliando as atuações do piloto, George Russell, ele eram 6 corridas no top 5, inclusive 4 Exatamente. Pódios, pontuando em todas as provas, né? Lembrando que nas 6 primeiras teve 2 sprints. Depois teve uma queda, né? O problema lá em Mônaco, que foi um fim de semana muito ruim. Grã-Bretanha acabou sendo um fim de semana complicado, mas o Russell tem resultados sólidos de 12 corridas, e aí falando só os GPs. Na temporada, ele ficou fora do top 5 em 3 ocasiões só. Muita coisa. E também lidando agora com questões aí envolvendo a suspensão, né, Guilherme? Que parece que a Mercedes viu que umas das atualizações ali não deu muito certo e agora meio que estão voltando ele e o André Kimi Antonelli. O Antonelli, inclusive, é uma pessoa que precisa dessa melhora, né? A gente comentou isso essa semana no Reta Final e no podcast. Das últimas 7 corridas, o Antonelli pontuou em uma só, que é o pódio do Canadá. As outras 6, ele tem 4 abandonos, um P16, um P18. Essa semana agora na Bélgica, 2 eliminações no Q1, 2 corridas muito ruins. Então,
os dois pilotos resolveram dar um passo atrás e voltar com a suspensão anterior. Então vamos ver. A gente sabe que a Mercedes deu uma perdida de terreno ali com algumas das últimas atualizações. Quem sabe com uma suspensão melhor, ela consegue entregar uma performance melhor também. Vamos lembrar que ano passado na Hungria a gente teve vitória da Mercedes. Sim. E eu acho que também, no caso, para o Kimi Antonelli, Guilherme, eu acho que também tem a questão da sensibilidade do piloto. Eu acho que o piloto um pouco mais da idade dele, né? Sem tanta experiência na Fórmula 1, a sensibilidade ali, a maneira como ele está sentindo o carro para ele, faz a diferença. Deixa eu só corrigir. O ano passado a Hungria quem venceu foi o Piastri, foi aquela polêmica com o Norris. Isso. A Mercedes venceu naquela parte, né? Que foi Grã-Bretanha e Bélgica, que 2 corridas que teve a Hungria ali no meio. É isso aí. Então vamos ver agora a Mercedes sem o lastro de preocupação do Russell, com uma suspensão mais confiável, que já deu certo, quem sabe vai agora, né, se meter ali na briga entre McLaren não, mas talvez ali um pouco mais incisiva contra a Red Bull de Verstappen, também a Ferrari de Frederic Vasseur, que nós vamos comentar aqui agora, mas antes eu estou aqui para lembrá-los novamente sobre a Mint. Você que está acompanhando a gente nos nossos programas, você sabe, Bitcoin e criptomoedas, invista na Mint. O QR Code está aqui na tela, além do link na descrição. Antes da bomba Verstappen fica, tivemos uma biribinha. Vasseur também fica, né? Vasseur renovado com a Ferrari, ele que vinha aí sendo apontado que poderia também cair fora ou ser retirado, gentilmente pedido para se retirar da Ferrari, e ele acaba ficando. Um anúncio que também foi feito nesta quinta-feira, antes do GP da Hungria. Isso, um anúncio que já havia alguma expectativa, né? Porque um mês e meio, mais ou menos, atrás, começaram esses rumores de que, o Vasseur tá no último ano do contrato, as negociações ainda não foram iniciadas, será que o Vasseur pode sair? Mas aí vários questionamentos em jogo, né? Putz, você vai demitiu o cara que trouxe o Hamilton, no primeiro ano do Hamilton na equipe, às vésperas da mudança do regulamento para 2026, e quem que você vai botar? Você vai botar alguém de dentro da Ferrari? Você vai trazer alguém de fora num momento como esse? Pode criar um turbilhão ali? No fim das contas, Vasseur fica num contrato plurianual. A Ferrari fala, né, de um acordo válido por muitos anos, e geralmente chefe de equipe é um acordo assim mesmo. Você pega o Horner, quando foi demitido, ele tinha um contrato válido com a Red Bull até 2030. Caramba. Então era realmente um contrato de longuíssima duração, mais longo que o do Verstappen. Sim. Então, pelo menos um turbilhão a menos para a Ferrari está resolvido. O Vasseur vai ter a chance de continuar montando a equipe que ele vem montando já há algum tempo, né? Traz um Jérôme D'Ambrosio, traz um Loic Serrat, traz um Hamilton, traz um aqui e ali. Aos poucos ele está formando a equipe dele. A gente tem que lembrar, a última vez que a Ferrari realmente estava boa, dominante, a época do Jean Todt, não foi assim, chegou o Jean Todt, chegou o Schumacher, tá vencendo. Não, era uma equipe boa, era uma equipe que lutava por vitórias, mas realmente, título, o Jean Todt chega em 94, o Schumacher em 96, o Ross Brown naquele mesmo ano, e o primeiro título é em 2000 só. Tanto que quem assistiu o documentário do Schumacher na Netflix, ouviu o Jean Todt falando que chegou um momento, na virada de 99 para 2000, que a Ferrari estava frustrada com o Schumacher e considerou liberar ele do contrato. Então, não é um caminho fácil você construir uma equipe vencedora. Eu defendo, assim, ainda mais com essa virada do regulamento para 2026, é o melhor negócio. Não tem por que trocar de chefe de equipe no final do ano. Você citou esse documentário do Ferrari, eu acho que a melhor parte do documentário... Schumacher. Eu falei de Schumacher? Você falou do Ferrari. Do Schumacher mesmo, acho que a melhor parte do documentário é justamente... O que traz mais informações pra gente, que a gente está tão inserido nisso, é justamente esse período. A gente não tinha noção como perturbador foi esse período antes dos títulos seguidos do Schumacher. Você tem o Jean Todt falando publicamente que a Ferrari considerou liberar o Schumacher do contrato. Imagina. E é impressionante, né? Porque o turbilhão que você cita aqui, há algumas semanas, parece que o mundo ia acabar na Ferrari e apagaram alguns incêndios. E o fato de terem colocado mais um contrato, de terem renovado esse contrato com o Frederic Vasseur, mostra como a Ferrari parece que internamente tem gente que agita só para ver se inventa uma crise. É impressionante. É um time de futebol. Sim. É um time de futebol desorganizados, basicamente isso, porque você vê ali internamente a gente vazando coisa que não existe para a imprensa local ali sempre muito
fervilhante. Vide a confusão no início da semana sobre a história do novo engenheiro do Hamilton. Pois é. Era só falar o nome do coitado, não precisava tá essa coisa tipo, ele é um cara que veio da Mercedes, ele tinha não sei o que da Porsche. Não, já estava na Ferrari. Não tem muito o que acrescentar, mas parece que sempre ali dentro, internamente, tem gente interessada numa eterna crise da equipe italiana. Agora, chega de falar dos italianos, dos holandeses, enfim, mas vamos falar dos brasileiros, porque temos aí também mais um fim de semana de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, mas também eu vou citar aqui o empresário de Gabriel Bortoleto atuando a favor de outro brasileiro, entendeu? Então é isso. O companheiro de equipe do Fernando Alonso, a gente pode dizer assim, é o Felipe Drugovich, já que o brasileiro também trabalha na Aston Martin e o espanhol é aí um dos astros, ou talvez o maior astro da equipe britânica. Considerando que o terceiro membro é o Stroll, o Alonso ganha de longe. E aí, não sendo empresário, mas como colega de equipe, o Alonso falou bem de Felipe Drugovich, não é mesmo? O Alonso foi questionado hoje, né, sobre a questão do Drugovich ter o nome dele ligado aí a uma possível vaga na Cadillac, e o Alonso falou o seguinte: seria ótimo vê-lo na Fórmula 1. Ele tem um talento incrível. A Fórmula 2 foi uma demonstração disso, mas podemos ver isso aqui todos os dias quando trabalhamos com ele. O trabalho no simulador, alguns dos treinos livres que ele faz, ele sempre apresentou o desempenho que a equipe pedia, mesmo tendo quilometragem muito limitada. Seria interessante vê-lo no grid em tempo integral e espero que isso aconteça. A gente também espera muito isso, Fernando Alonso. Quem sabe ano que vem a gente não tem aí 2 brasileiros no grid. Mas é sério, o Drugo como terceiro piloto, né, piloto reserva, piloto de testes, ele faz um trabalho irretocável na Aston Martin. Toda vez que ele sobe para fazer um treino livre, ele é muito elogiado pelo Mike Crack, nunca teve problema com o carro, nunca enfiou o carro na brita, no muro, etc. Já conseguiu bons resultados, a gente lembra aquele de Abu Dhabi, que ele foi segundo colocado. Então, assim, o Drugo sempre mostrou boa performance. E tem aquela coisa, por mais que a gente fale aqui, conteste sobre ele não ter conseguido uma oportunidade como titular na Fórmula 1, mas ao passo que a Aston Martin confia nele para um terceiro ano, sinal também que internamente as coisas estão, os objetivos estão sendo atingidos e ele segue ainda esse ano, até o fim desse ano, como o piloto reserva de desenvolvimento, né, da Aston Martin, né? Enfim, é uma equipe que tem, com a grana que tem, pode fazer assim, no estalar de dedos, e conseguir qualquer outro serviços de outros pilotos. Agora, falando sobre o outro brasileiro que eu citei aqui, né, esse que é titular, Gabriel Bortoleto, né, tá vivendo uma boa fase, uma grande fase, especialmente ao lado do seu companheiro de equipe, o grande, experiente Nico Hülkenberg, que finalmente não, já faz algumas semanas, tem ali já um pódio para chamar de seu. E os dois meio que falaram da importância um pro outro também nessa quinta-feira, né, Guilherme? Vamos lembrar, a gente tá chegando aí na pausa de verão da Fórmula 1, esse é o último dia de mídia antes da Fórmula 1 entrar de férias, 14 corridas, depois vão faltar só 10, então a gente tá vendo aí muitas perguntas pros pilotos sobre um balanço da temporada, etc. E tanto o Hulk quanto o Gabriel foram questionados sobre o relacionamento que existe dentro da Sauber. Então o Bortoleto, ele elogiou muito o trabalho que ele tem com o alemão, ele falou, obviamente, sabíamos que Nico é um piloto muito forte, conhecido como um ótimo classificador e felizmente agora ele tem um pódio. Ele não tinha antes e eu realmente sentia que ele merecia muito mais do que isso, por causa do talento que ele tem. Tendo-o como companheiro de equipe e tendo-o do meu lado também, porque ele é um ótimo companheiro de equipe. Trabalhamos muito bem juntos, conversamos muito sobre o carro, o que precisamos, o que discutimos e poder estar lá lutando todo fim de semana é algo que me deixa muito feliz, pois mostra que estou fazendo um bom trabalho. Também para o que disse o Nico Hülkenberg. Ele falou, eu acho que ele é um cara muito jovem, inteligente, muito rápido, ele é muito dedicado, focado e trabalha de forma árdua. Ele definitivamente tem a atitude certa e tem a velocidade. Ele é muito impressionante para mim, para um novato. Vê-lo tão próximo como companheiro de equipe, ver seus dados, ouvir o que ele tem a dizer após as sessões e corridas é muito encorajador. Ele tem tudo o que é necessário para se tornar um grande piloto na Fórmula 1 e ter uma carreira longa e bem sucedida. Vamos lembrar, né? Legal. No head-to-head de classificação, o Gabriel passou na frente.
Agora ele tem 2 classificações à frente do Hulk por causa das 2 do último fim de semana na Bélgica. É isso aí. Então, mais ou menos... O dado que destoa é justamente a pontuação do campeonato só, Sim, né? porque o Hulk tem 2 ou 3 ótimas corridas, né? A corrida do pódio, o GP da Austrália, que ele foi 5º colocado, que dá uma destoada. Mas quando a gente vê o head-to-head da classificação, que é, né, a volta rápida pura, o Gabriel tá na frente. É isso aí. E ele também fez um balanço agora que a gente tá chegando... A gente já passou da metade, mas agora que a Fórmula 1 vai entrar nas férias de verão, né, ele meio que faz um balanço dessa primeira metade de ano dentro da Fórmula 1, né? Isso, o Gabriel questionado aí sobre como é que você avalia seu ano de estreia na Fórmula 1 até aqui. Ele falou, na verdade estou muito feliz com a minha primeira temporada até agora, considerando onde começamos e o fato de que foi muito duro desde o início da temporada com o carro. Pudemos superar esse momento e ao invés de perder confiança com o carro, eu fui ganhando confiança ao longo do ano. Quando você tem um carro muito difícil, é muito fácil, especialmente estando no começo da carreira, perder confiança e não forçar o suficiente nas curvas. Ele falou, comigo não foi o caso até aqui. Sinto que apenas fui ganhando confiança, fui aprendendo a cada etapa, então diria que é um início muito bom e muito positivo. Por isso que eu dou uma nota bem alta para a minha temporada até aqui. Pude pontuar na Áustria, pude pontuar na Bélgica e estou esperando por muito mais nessa temporada. É uma temporada muito longa, há muitas coisas para vir. Então é bom ver que o Gabriel também tem uma avaliação positiva da temporada dele, porque é a forma que a gente avalia também o campeonato dele. Teve um probleminha aqui, um probleminha ali? Teve, com certeza. Mas no geral, é uma temporada muito boa dele. Pô, a primeira corrida ele já enfiou o carro no Q2. As 2 primeiras classificações ele superou o Hülkenberg. Ele teve problemas, sim, o erro de estratégia na largada do GP da Grã-Bretanha. Ok, mas outros pilotos também cometeram. Então, no geral, é um começo de temporada muito bom do Gabriel. Seria muito estranho se não tivesse algum erro, alguma falha nesse início de ano. Sim, novato. Sendo que é um piloto que chegou à Fórmula 1 também sem ter testado muito com o carro. De Fórmula 1 a gente sabe que é muito importante você ter o máximo de experiência ao entrar. Vamos lembrar, né? Comparando com os outros rookies do ano. O Adjar, na Austrália, bateu sem sequer começar a corrida. O Berman teve uma boa... Ano passado, né? Quando ele estava fazendo as corridas de substituto. Uma boa prova na Arábia Saudita, que foi o que cacifou ele. Mas quando ele chega aqui no Brasil, Ferrari, né, para substituir o Magnussen naquela chuva, foi um desastre. Colapinto, nem precisa falar. Antonelli, a gente já comentou aqui. Então, o Geraldo Bortoleto até agora é muito bom. Não, é excelente, eu diria até. Não querendo ser aqui o fanista, Pacheco, enfim. Eu acho que perto do que a gente imaginava antes do campeonato começar, a comparação tem que ser feita essa, né? O que você imaginava antes do campeonato começar versus o que está sendo apresentado agora. E você que está acompanhando a gente, fique ligado no motorsport.com, no site você tem ali mais informações, mais notícias. O Guilherme vai pegar os horários aqui, porque o fim de semana é de cobertura da Fórmula 1, a grande prioridade aí desse fim de semana. Você tem os programas ao vivo e também fique ligado na NASCAR. Sim, teremos também NASCAR Xfinity Series no sábado, ao vivo às 5h30 da tarde, com a narração de Sérgio Lago, os meus comentários no canal do Motorsport, na PIC TV. A mesma coisa acontece no domingo, só que a partir das 4 da tarde, NASCAR Cup Series em Iowa esse fim de semana. Então fique ligado, 5h30 da tarde no sábado, Xfinity Cup Series no domingo, a partir das 4 da tarde, narração de Sérgio Lago e os meus comentários e os horários da Fórmula 1 esse fim de semana, Guilherme. Vamos lá então. Sexta-feira começando as atividades com TL1, 8h30 da manhã, depois TL2, meio-dia. Terminando o TL2, estaremos aqui no Sexta Livre. Sábado, TL3, 7h30 da manhã, classificação às 11h. Terminando o quali, tem Q4 ao vivo aqui com a gente. E no domingo, o GP da Hungria tem largada às 10 horas da manhã. Assim que acabar a corrida, mais ou menos ali, umas 11h30, a gente tá aqui de novo com o pódio. Lembrando, fim de semana também tem Fórmula 3. Vamos ficar de olho, porque dependendo da combinação de resultados, Rafa Câmara pode ser campeão com uma etapa de antecedência. Restam 2 etapas só na temporada da Fórmula 3. O Rafa, nesse momento, lidera com 28 pontos de vantagem. Caso ele consiga elevar essa vantagem para 39 no final da etapa, ele consegue levantar o título com uma etapa de antecedência.
E aí seria até bom, né? Porque depois vai ter que esperar tanto tempo para a última etapa, que é lá em Monza, em setembro Vai só. demorar. Então, Rafa, vamos lá, acaba com as nossas expectativas e vamos nessa, mas a gente vai ficar aí na torcida para que ele faça que ele faça o melhor. Então, os horários da Fórmula 3, quali sexta-feira 10 da manhã, corrida 1 sábado 5 da manhã e corrida 2 no domingo 3:30 da manhã. Então, Super vamos legal, ficar de olho na torcida aí pelo brasileiro, quem sabe não tem título esse fim de semana na Fórmula 3. E é isso aí, eu quero agradecer demais a participação de todos vocês nesse direto do Paddock e também lembrando que Bitcoin e criptomoedas, invista na Mint. O QR Code está aqui na tela ou também no link na descrição. Voltaremos amanhã já com Sexta Livre, com carro na pista, mais novidades. Também acompanhe o noticiário do esporte a motor no Brasil e no mundo no motorsport.com, além das redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.